E agora avançamos a nossa programação e recebo ele, o homem das entradas musicais das nossas aulas, o emocionalta Mor. Além disso tudo, vamos fazer aqui a apresentação dele também. O Caio Henrique Ferreira da Costa, ele é psicólogo. Ele é formado em Facial Action Coding System pelo FACS, do Paul Ekman, e pelo FILAB, Laboratório de Expressão Facial da Emoção em Portugal. Ele é especializando em neuropsicologia pela Faculdade Metropolitana. Ele possui extensão em psicologia positiva pela Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, e é autor do livro Escritos sobre a Mensuração Científica da Face, volume 1, O Guia do Emocionalta. Então, tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, no Simpoconv, o Caio Ferreira, nosso emocionalta mor, que vai falar sobre avanços na pesquisa e ensino com o FACS. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Davi. Bom dia a todos, a todas, amigos e colegas. Separei aqui, então, bastante material. Achei maravilhoso esse convite do Davi, porque desde 2016 eu venho produzindo aí diversos recursos sobre o estudo da face humana, desde os mais simples até os mais elaborados. E eu nunca investi muito tempo, né, nas aulas ou nas divulgações para falar adequadamente sobre eles. Então, quando o Davi chamou aqui justamente para poder ter esse tempo e contar, eu achei que foi o melhor tema que eu podia apresentar esse ano. Então, segue aqui os meus contatinhos também aí para vocês. Depois eu posso naturalmente disponibilizar os slides dessa apresentação, eu vou enviar para o Davi, para a Ana, daí qualquer coisa eles passam para vocês. Como o Davi falou, tem aqui a minha formação principal. Eu só terminei já a especialização em neuropsicologia e agora eu estou fazendo uma pela Descomplica em musicoterapia, que tem aí a ver tanto com a minha veia musical quanto também com a questão, né, da saúde mental e do trabalho clínico. De forma ligeira, vou me apresentar aqui, então, participo, né, de alguns grupos, sou filiado a alguns grupos. O primeiro deles é a Sociedade dos Psicólogos, que eu sou sócio fundador, e ali a gente realiza atendimento clínico, oferece cursos livres e faz também conteúdos de difusão em diferentes níveis, tanto conteúdos voltados à comunidade em geral, qual a importância do psicólogo, qual a diferença entre psicólogo, psicanalista e psiquiatra, e também conteúdos voltados aos pares. Então, o que é o mecanismo de defesa, quem foi Charcot e aquelas coisas todas, né, que o estudante de psicologia, querendo ou não, acaba esbarrando. Fundei em 2017 para falar de comportamento emocional, linguagem corporal e expressão facial da emoção, o CISEM, que é onde a gente produziu esses materiais, e quando eu comecei a estudar também psicologia positiva, acabei fazendo um braço para o CISEM, que é o CISEM NPP. Sou consultor da S2 Entrevista, sou entrevistador da S2 Consultoria, inverti tudo aqui, onde eu faço ali entrevistas investigativas nas empresas, buscando entender situações de comportamento inadequado, assédio moral, assédio sexual e também fraude e corrupção. E sou filiado também ao ColuLab, né, como professor da pós-graduação, aí desde a primeira turma com algumas disciplinas, então expressão facial da emoção, psicologia das emoções, laboratórios de conduta, laboratório também de psicoterapia e algumas aulinhas esporádicas aí que podem aparecer no percurso. Desde 2016, fui me direcionando para esse trabalho voltado ao FEX, a expressão facial da emoção, estudo e divulgação das AUS e de outros códigos. Então, esse foi meu primeiro projetinho de pesquisa lá quando eu ia me formar ainda. E já em 2017 fiz aí uma das primeiras bases de dados
Na verdade, acredito que a primeira base de dados pública em FACS do mundo até hoje. Depois dessa eu não vi também nenhuma outra que tenha sido feita. Vou falar dela hoje, vou falar desse outro trabalhinho aqui que eu tive muito gosto de apresentar lá na UFSCar, que traduziu também pela primeira vez aquela matemática que aparece ali no Infex, o 6 mais 12, que na verdade, né, não é 18, mas enfim, tem a ver ali com contração. Então a gente montou um modelinho anatômico em 3D e fez diversos recursos com ele. Um deles é esse de músculos das emoções básicas, onde eles vão ali sinalizados já com esses protótipos. E em resumo, ó, muito material de 2016 para cá, e eu vou falar principalmente de alguns deles hoje com bastante tempo. Só reforçando, tem o meu livrinho, o Escrito sobre a Mensuração Científica da Face Humana, cujas tiragens físicas estão esgotadas, mas voltarão a acontecer, porque eu estou trabalhando na versão definitiva dele, e quando eu fiz ele é fininho porque seria uma série de volumes, né? Mas eu não desenvolvi os outros volumes, então eu já expandi ele uma vez e agora eu estou realmente transformando ele numa edição definitiva. É um livro bem introdutório para quem tem interesse no tema. E um outro livro um pouquinho mais avançado, esse aqui do Rui Matheus Joaquim, onde eu participo com 2 capítulos, falando tanto de surpresa quanto de emoção secundária. Esse aqui já é um livro um pouco mais voltado aos pares. Lancei, melhor dizendo, ano passado, o software Livre 2, na verdade, de expressão facial, que eu vou falar hoje também, e ganhei o primeiro prêmio Aletheia, e acredito que pela somatória desse trabalho. A atuação minha, resumidamente, para não gastar muito tempo aqui, trabalho, então, com pesquisa e divulgação, ensino tanto na pós quanto em cursos livres e outros treinamentos, psicólogo clínico de linha humanista, existencial, fenomenológica, qual? A Gestalt terapia, e também trabalho com consultoria, fazendo as entrevistas e investigações nas corporações. Então, hoje a gente tem aqui um perípato emocional, uma caminhada que a gente vai seguir, onde eu vou apresentar as minhas ferramentas. E antes disso, vou demonstrar que elas também não vieram do nada, né? E que eu também não estou modificando ali nada, mas eu estou replicando muita coisa e trazendo novas formas de visualizar e entrar em contato com aquele conteúdo do FACS. Então, antes disso, vou falar um pouquinho do que é o FACS, depois, quais foram as barreiras que eu encontrei durante o estudo, principalmente nos 2 primeiros anos, em 2016 e 2017, que foi o que foi me dando ideia para justamente desenvolver esses recursos. Então, vou focar principalmente no Boomerang FACS e alguns recursos como o avatar anatômico, o famoso Enzo, que possibilitou softwares, o Miau, o MEB. E também é o Enzo e é o Cabeção também, né? Ele tem algumas alcunhas. Então, ligeiramente, né, da onde vem o FACS? Isso aqui não vai ser uma aula de FACS, mas é importante apresentar pelo menos essa linha do tempo. Então, antes de haver ali um código chamado FACS para mensurar as ações faciais, principalmente ali no século XVIII, né, começaram a aparecer um volume maior de estudos anatômicos, ilustrações sobre os músculos da face, e principalmente Lebrun, Pierre Campet, Charles Bell, Theodore Pideret, que são muito bem citados, inclusive pelo próprio Charles Darwin, que vai vir ali um pouquinho na sequência. Nesse meio tempo, a gente teve ali o Dr. Duchenne fazendo, né, os estudos de estimulação elétrica dos músculos, né, isolados e também combinados da face humana, e mapeando, né, registrando isso também para o nosso conhecimento a nível das alterações de aparência. E depois teve um sueco, que foi o Carl Hermann Churchill, lá em 1969, que desenvolveu um sistema de mensuração das ações faciais que baseou muito o FACS. Agora, entrando especificamente no FACS, o FACS vai nascer só em 78, e ele serve, né, para mensurar as ações faciais, porém, antes disso, teve ali um outro código preliminar, né, que não teve muito sucesso, que foi o FAST, que ele já era voltado para expressões emocionais e ele não tinha uma base muscular discriminada igual o FACS tem, então ele foi bastante criticado, e depois, em 78, que foi aparecer ali o FACS, né, assinado pelo Ekman e pelo Friesen. E em 2002 a gente teve, né, a última atualização do FACS, com também a participação do Joseph Agar, e já lá vão mais de 20 anos sem atualização de um FACS. Então,
quando a gente utiliza FACS, exatamente esse, né, que a gente utiliza, que é referenciado por diversas pesquisas em campos de atuação muito distintos. Digo isso porque às vezes surgem outros códigos, tem até coisa que parece FACS, que tem cara de FACS, às vezes tem até nome de FACS, mas que não é FACS. E talvez hoje, né, com muita expectativa, a gente vai ver, né, aí as diretrizes de uma possível atualização com a doutora Érica Rosenberg na parte da tarde, por isso que eu já coloquei o nomezinho e as interrogações aqui nesse slide. O FACS ele é dividido em 2 manuais, né? O manual e o guia aí do investigador, onde ele vai ensinando você a fazer as AUs, vai ensinando você a identificar essas AUs, a mensurar elas na intensidade. Aqui eu trouxe, né, os principais tipos de códigos. Então, dentro desse sistema, você vai ter unidades de ação, que são justamente essas unidades nucleares com uma musculatura e uma alteração de aparência muito bem definida, e você tem ali outros códigos que auxiliam a gente também nessa marcação dos movimentos faciais, como descritores de ação, como os movimentos, aí que combinam movimentos de olhos, cabeça e algumas unidades de ação, os códigos de visibilidade e também os códigos de comportamento grosseiro. E ao longo do manual, ele vai, como eu disse para vocês, ensinando a fazer, reconhecer, pontuar esses códigos, e as AUs são justamente aí essas unidades de ação, essas que representam atividade muscular e causam respectivas alterações de aparência na nossa face. O manual, bem como o produto FACS, ele é carregado, né, o manual de imagens e o produto e o resto da pasta ali, né, tem os vídeos também para estudo e um softwarezinho que é o checker para você conferir as codificações. De uma forma geral também, vou falar mais uma vez, é uma metodologia para analisar e medir as expressões faciais. É sempre importante reforçar isso quantas vezes for possível e necessário, porque até hoje tem gente que acha que o FACS ele serve para medir emoção, né? E se a gente for analisar a gama e possibilidade de expressões faciais humanas, as emocionais são a menor parte delas, né, do que dá para codificar com o FACS. O FACS vai trabalhar com as ações tanto isoladas quanto combinadas da face humana, vai ter essa importância em relação, né, com a musculatura do rosto, vai discriminar bem as alterações de aparência e também vai nos ensinar a avaliar essa expressão facial a nível de uma duração, de uma intensidade, bem como de uma simetria ou assimetria. E durante também o FACS a gente acaba dividindo para efeitos de análise a face superior e a face inferior. Então, para quem nunca teve contato, essas aqui são algumas das imagens ali do próprio manual do FACS, com o rosto do Paul Ekman. Aqui a gente tem na primeira foto ao zero, ou face neutra, aqui na segunda a representação da unidade 1, aqui na terceira a representação da unidade 2 e aqui na quarta a representação da unidade 1 mais 2. E um dos meus primeiros trabalhos foi justamente filmando e fotografando o maior número de faces que eu encontrava e que me deixavam para replicar esses códigos e ver como que essas AUs aconteceriam em outras faces, com outras câmeras, imagem colorida, né, outros cortes de cabelo, outros tons de pele e assim por diante. Até porque o FACS, né, querendo bem ou mal, ele vai sendo ensinado, né, com aquelas imagens em preto e branco, aqueles vídeos, né, já há bastante tempo, e hoje a gente tem bastante tecnologia para produzir conteúdos melhores. Então, aqui exatamente a mesma situação da imagem passada, mas já em um dos materiais que eu fiz de revisão. Fechando a explicação preliminar do FACS, as aulas são apresentadas em grupo, a gente tem ali as ações na upper face e as ações na lower face, que vão ser divididas entre ações horizontais, oblíquas e assim por diante. Então, o meu primeiro trabalho ali de divulgação acabou envolvendo traduzir muitas coisas que eu lia no manual, que eu não encontrava na internet, e tentar tornar isso acessível para as pessoas. Porque a única forma de você ter acesso a essas imagens era justamente comprando os manuais ou comprando outros livros ou outros produtos. Então, o meu esforço foi justamente de tornar essas informações do FACS traduzidas em língua portuguesa para a gente, que era outra
uma outra coisa escassa, e tornar público para as pessoas. Então, fui fazendo aí traduções e replicações do código nesse primeiro momento. Aqui a gente já tem, ó, ao 14, unilateral acontecendo, né, do meu material em revisão Full HD, colorido, em vídeo, diferente do vídeo, né, do FX mesmo, esse aqui ele fica repetindo o movimento para a gente aprender bem. Entre outras traduções e divulgações do código FX. Estou passando isso aqui só para mostrar que não vem do nada o que eu vou apresentar para vocês na sequência, aqui mais exemplificações das possibilidades do FX. Muito bem, então, quando eu estava estudando o FX e as expressões faciais, eu tive muita dificuldade nesse estudo das aulas e das imagens comparativas, porque, como eu falei para vocês, a gente tinha ali os recursos, né, principalmente do manual do Paul Ekman, de algum outro livro que a gente comprava por aí, mas quando a gente buscava pelas unidades de ação e exemplificações na internet, a gente não tinha. A gente não encontrava muitos recursos. O recurso que a gente basicamente encontrava era essa tabelinha aqui, que já foi replicada em diversos artigos. Quem estudou FAQ certamente já encontrou ela. Depois, um pouquinho mais para frente, o iMotions, que é uma plataforma semelhante ao FaceReader, lá de reconhecimento automático da expressão facial, montou ali também uma tabelinha com GIFs no site deles, mas não havia muitos recursos para a gente comparar e estudar. Outra tabelinha famosa era essa daqui, que a galera deve conhecer também, mas quando você clicava aqui para ver esse FAQs revisado de 2002, ele já batia lá no site Face Emotion, que também não existe mais. Então foi com base nessa minha dificuldade, né, assim, pensando, caramba, onde é que estão essas imagens? Por que que não existe, né, mais exemplos, né, por aí. Então, fiz com a minha própria face todas essas unidades de ação, filmei com o smartphone, coloquei naquele aplicativo Boomerang na época, e criei a primeira base de dados NameFacts do mundo, aí contemplando todos os movimentos. Vale dizer que esse material foi completamente inspirado pelo Thiago Luiz, palestrante daqui e professor também da pós-graduação, porque eu vi ele fazendo as unidades de ação de forma voluntária no próprio rosto, e ali eu pensei, opa, é possível. Vi que eu tinha alguma facilidade também e treinei até conseguir reproduzir todas. Então, disponibilizei os segmentos, os principais, porque não estão todos ainda na internet. Mas disponibilizei os principais no Instagram e no YouTube do System, e a pastinha com, aí sim, todos os segmentos, eu já enviei por e-mail para uma série de pessoas e fica, inclusive, arquivada no Telegram do System. A gente tem um canalzinho lá de Telegram que eu posto esporadicamente, e quem consultar o histórico já vai ver ali uma pastinha para baixar a base de dados Boomerang FX inteira. Então, estruturei também aí como que ela foi criada na forma de um artiguinho que eu publiquei lá no site do System, está aqui o link também, para vocês lerem o desenvolvimento dela, acessarem a tabelinha e os demais segmentos. E ela conta com 60 imagens, né, e 94 vídeos com a cara aí desse mamífero que ficou bem narigudo aí, né, em virtude da aproximação da câmera, mas que ajuda bastante a estudar os códigos do FAQs. Então, só exemplificando aqui para vocês, demonstração da unidade 1. E Boomerang, né, justamente porque ele foi feito com aquele aplicativo, então, quando eu postei no Instagram, ele ficava infinitamente reproduzindo esse movimento. Aqui é a unidade 2, elevando a parte externa das sobrancelhas, e aqui, por fim, exemplificando com ao 9. Repito, gente, isso aqui é público, qualquer pessoa pode acessar, usar para estudo. Tem alguns, dentro da base também tem algumas comparações que eu gosto de usar em aula, então aqui a 1 mais 2, e do outro lado a 1 mais 2 mais 4, por exemplo, né? Então em uma as sobrancelhas, né, a parte interna e externa se elevando, e na outra elas se aproximando também. Aqui, ó, como que está lá no YouTube,
Então já tem a playlist, ó, o primeiro vídeo eu postei 6 anos atrás, aí já tem quase 3 mil visualizações. Acho que ao 1 e ao 13 são as que mais têm visualização, curiosamente. E fui nesse primeiro momento, principalmente em 2017, replicando de tudo de todas as formas que eu conseguia, esse código FEX, o que envolveu aí também testar em modelos 3D, dos mais caricatos aos mais realistas, gravar nas faces humanas, gravar nos modelos aí 3D mais cartoonizados, e explorar também outras ações aí que talvez fossem impossíveis de realizar com o rosto humano. Um dos modelinhos que eu gostei de utilizar serviu para estudar, né, para demonstrar as ações isoladas que compõem a unidade 4. Então, por exemplo, no FEX, a unidade 4, ela compreende a ação de o envolvimento de 3 músculos aqui da região, né, da nossa testa. Um deles aqui é o depressor da glabela, né, que faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. Daí o outro deles é o depressor das sobrancelhas, que abaixa elas desta forma, e o último deles é o corrugator, que aproxima elas, né? Quando a gente utiliza o 4, esses músculos tendem a acontecer de forma simultânea. E seria muito difícil, se eu não estimulasse eletricamente, conseguir reproduzir as alterações de aparência específicas dele. Então, com os modelinhos 3D, a gente conseguiu chegar nesse resultado para os efeitos naturalmente didáticos. Seguindo aqui, outras faces que eu fui filmando, essas aqui eu utilizei tanto para o código FEX, então tem o código FEX nessas 4 faces, e também tenho aí os protótipos emocionais nessas faces. Outra barreira que aconteceu aí na minha trajetória foi o estudo da anatomia muscular, com aqueles nomes todos, né, como decorar aquilo, qual modelo utilizar, porque os próprios manuais às vezes acabam tendo alguma divergência na ilustração, na localização deles. Então, para tentar facilitar, e aí eu já estava começando a dar alguns cursos livres, eu peguei ali um material que eu acho que na época era ou do Anatomy Next ou do Biodigital, eu acho que esse é do Biodigital, mas já faz um tempo ali que eu utilizei, peguei um modelinho e fui fazendo alguns materiais ali para o pessoal estudar, e sempre de forma pública esses materiais. Então aqui, esses aqui, inclusive, eles serviram aí para inspirar o que eu ia fazer com o Miau, com o Enzo e com o Meb depois. Mas nasceu lá em 2017 esses primeiros protótipos para sinalizar e destacar essas ações musculares, já pensando nos protótipos. E os protótipos, né, uma das tabelinhas que a gente usa é exatamente essa daí que está no slide. Outra dificuldade: quais são as ações emocionais, quais são, né, melhor dizendo, as expressões e combinações emocionais, quais são os dicionários, né, quais são os músculos das emoções, que raio é FXAID, né, que a gente esbarra por aí, mas hoje não consegue nem encontrar. Então, com base nisso, aí começou a nascer o Enzo, que nasceu entre 2018 e 2021, foi uma encomenda que eu fiz para o Hugo Dalben, da área do 3D, amigo e colega meu, onde eu encomendei o modelo já pensando e querendo que ele fosse animado. Na época, em um primeiro momento, eu só encomendei a modelagem, depois ali fui apertando o Hugo e falando, mas não dá ali para o usuário, né, controlar, porque o Hugo fazia a animação e eu falava, mas eu gostaria que tivesse um controlador ali para eu colocar isso na mão da pessoa e ela controlar esses músculos, né? Não ficar só vendo o vídeo com o resultado. E ele foi apertando ali até que ele conseguiu programar em Unity e a gente criou os softwares. Mas de 2018 para cá, então, ele foi nascendo. Aqui são algumas imagens do desenvolvimento dele no software Maya, a última delas aqui, ó, já com cor, com simulação também do nervo craniano facial craniano, também, né, com a exclusão, ó, do orbicularis oculi aqui, para a gente ver o levator da pálpebra superior ali atrás, que fica escondido em algumas literaturas. E a gente utilizou também nele, né, duas máscaras de couro, uma cromática, simulando aí os
a musculatura anatômica humana e outra bem cromática, né, com os músculos bem destacados. Tem no próximo slide os exemplos, e como referência para modelagem, para as animações, foram principalmente esses 4 livros. Então, o Manual do Facial Action Coding System, o Atlas de Anatomia do Netter, o Atlas de Anatomia do Sobota e o Anatomy for Sculptors, que é do grupo do Anatomy Next, ali que faz um trabalho excelente, inclusive já relacionando com algumas aulas. E aqui a gente foi cruzando essas referências para montar e chegar no nosso modelo. Então, houve a primeira versão, que é essa primeira imagem aqui, a gente chegou a animar ela, fazer algumas coisas, mas depois o próprio Hugo falou: Caio, teve coisa ali que não ficou tão simétrico, eu acho que se eu fizesse agora ia ficar melhor, e naturalmente ficou. Ele começou de novo ali o projeto, claro que teve coisa que deu para aproveitar, mas o Enzo, que nasceu mesmo, esse Enzo aqui 2.0, por assim dizer, que é a segunda versão dele, e aqui já tem as 2 representações de cor. Esse aqui é o a Magnus Opus do Thyssen, a nossa obra-prima, e tem muito recurso gratuito também. Então, a nível de procedimento, houve a modelagem dele pelo ZBrush, a retopologia, rigging e animação pelo Maya. Se vocês me perguntarem o que é retopologia, essas coisas eu não vou saber exatamente dizer para vocês. Isso aqui eu peguei justamente com o Hugo, que montou. A textura pelo Substance Painter, e o softwarezinho que qualquer um de vocês pode utilizar foi feito no Unity. Então, com esse modelo, a gente desenvolveu diversos materiais. E o primeiro deles foi o MIAL, Músculos Indicados e Action Units, onde eu fiz algumas pranchas para estudo e para exercícios. Então, essa primeira prancha aqui, ela localiza os músculos da face humana. Essa segunda prancha aqui, ela localiza os músculos e relaciona com as AUS. Essa outra aqui, terceira, já serve para fazer o exercício, então você vai pontuando e colocando, você pode imprimir isso e marcar essas aulas. E como que você confere se acertou? Poxa, o gabarito acabou de passar. Então esse é um materialzinho fechado, tem os exercícios e o próprio gabarito nele mesmo. Se a gente avança aqui, ó, os músculos estão aí e cabe a você ir linkando eles. Então foram, na verdade, ó, diversos recursos que eu fui desenvolvendo para tentar gamificar, por assim dizer, tornar o negócio mais fácil ali para o usuário ir preenchendo, fazendo e memorizando essa parte anatômica muscular, que é de fundamental importância na hora de analisar, interpretar uma ação facial, e que muita gente às vezes tem dificuldade, ou às vezes até acaba ignorando, e não dá tanta ênfase nisso durante o estudo, mas é importantíssima. Passado um tempo, com esse mesmo modelo, a gente então fez as sinalizações desses músculos, já pensando naquela tabelinha dos protótipos emocionais, e também eu não conhecia uma conversão gráfica disso antes, acho que é a primeira, já a conciliar os protótipos e a anatomia de uma forma gráfica e visual assim. Repito, sempre tentando facilitar, tornar algumas informações complexas o mais didático possível. E pude apresentar isso antes da pandemia, lá em 2019, na UFSCar, durante o simpósio de Cultura, Linguagem e Comportamento Simbólico. Estou eu aqui na foto, junto com o Hugo, esta pessoa grande aqui do meu lado. Então, aqui estão alguns dos segmentos do músculos das emoções básicas, né? E também o aluno, a ideia é que vá fazendo exercícios com ele. Então, pega aqui essa porção que está destacada, como é que chama isso? Isso chama orbicular do olho, orbicular ocúleo. No FEX, qual que é a AU? Pode ser AU6, pode ser AU7, daí a pessoa marca aqui AU6, AU7. Ah, e esse cordãozão que está aparecendo aqui, o que é isso? Ah, isso é o zigomático maior. No FEX, o que é? Ah, isso aí só pode ser AU12. Então, a hora que você vai ali pontuando, você vai chegando nesses protótipos também. Isso aqui representa, por exemplo, a face de alegria, aqui uma face relacionada à surpresa, aqui, ó, elevação da parte interna
das sobrancelhas, frontalis pars medialis, aqui esse cordãozinho é o zigomático menor, unidade 11, esse aqui destacado embaixo da boca é a unidade 15, depressor. Então isso aqui é um protótipo relacionado à tristeza e assim por diante. Estou passando rápido aqui para vocês, que é muito material, mas né, o ideal é imprimir e realmente gastar um tempo exercitando isso. E depois, né, aí sim, começou todo esse trabalho de animação das unidades de ação, que foi quando eu falei para o Google, eu adoraria que o usuário final conseguisse controlar e não só ter acesso a essas imagens e a esses vídeos. Então, eu estou demonstrando aqui as imagens dos resultados, mas eu já afirmo para vocês que hoje isso é possível, os softwares já existem e o usuário ele tem total controle dessas unidades de ação. Esse aqui foi uma das últimas replicações do código FACS que eu fiz. O Enzo, que é esse cabeção aí, ele reproduz todas as unidades do código, já com essa visualização anatômica. Possibilita, naturalmente, por ser 3D, a visualização em qualquer ângulo, e tem alguns recursos dele também que permitem a troca de luminosidade. Essa base de dados reúne hoje cerca de 1.800 arquivos entre imagens PNG e vídeos AVI. Mas, repito, o grande barato era colocar isso na mão da galera. Como um outro recursinho gratuito, antes de eu apresentar o software mesmo, isso aqui está completamente público lá no Sketchfab. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, é plataforma de hospedagem em 3D, está até a URL dele ali, o logo, é só jogar System que vocês acham algumas possibilidades com o Enzo. Aqui dentro ele não anima, tá? Mas aqui dentro você rotaciona a luminosidade, pode trocar algumas máscaras e gira ele também para estudar ou anatomia muscular ou as unidades de ação, ou já ver alguma outra coisa aqui também, como a própria simulação do nervo facial craniano, para número 7 de nervo facial craniano. Outra coisa gratuita que está acessível, é público também, é o nosso canalzinho de GIF. Eu tenho mais material para subir lá, inclusive que deve dar uma incrementada, e por serem GIFs, né, ficam ali animando, né, indo e vindo, realizando, né, esses movimentos. Então tem alguns segmentos ali que estão com a emoção discriminada, e tem outros, né, que estão ali com as aus. Eu fui subindo tanto a face do Enzo quanto as faces humanas, a do Bruno e a da Laissa, aí no caso. É um outro recurso, né, que está hospedado de forma pública para os interessados. E aí chegamos na obra-prima de fato, né, que concilia tudo isso, que são os softwares, e que eu lancei de forma freeware para todo mundo. O primeiro software, deixa eu ver se aqui vídeo a imagem. Esse aqui é a imagem. Ele ficou fora. Eu preciso apresentar primeiro esse aqui, ó, na verdade. Ele está fora de ordem. O primeiro deles é o Enzo Sistemas de Unidade de Ação, que trabalha com todos esses códigos da tela, onde você faz o controle isolado e combinado dessas ações. Aqui é uma demonstração. Você gira o modelo com o scroll do mouse, você tem esse botãozinho de reset que é muito importante para restaurar ele no eixo central, para zerar as unidades de ação, voltar para o zero. Então aqui você tem todos esses controladores para ir montando as expressões faciais aqui nele e estudar também. A gente teve uma trabalheira para tentar diminuir as deformações, mas claro que se você colocar ações aí opostas, antagônicas, o rosto dele vai deformar bastante. Mas ainda assim, se você utilizar ali ações que não são conflitantes, a distorção da imagem será mínima. Esse aqui é a versão, o modelinho cromático dele, com, né, uma visualização aí bem contrastante dos músculos, e se a gente clicar aqui em 100 cores, ele troca para o modelão vermelho. Então tem todos esses códigos, mais aí as posições, né, de cabeça. Repito, gente, isso aqui deu mó trabalheira e eu quero que vocês usem. É gratuito, aproveita. E o outro, ele já faz exatamente as ações combinadas, pensando no estudo dos protótipos emocionais. Então ele faz esses códigos aqui, e a gente não tem tanta liberdade de controlar as unidades de ação nele.
mas ao correr o controlador ele já faz o movimento combinado. Eu acho que agora sim, esse aqui é um videozinho que demonstra, é um videozinho curto, 1 minutinho, mas demonstra esse segundo software atuando. Deixa eu partilhar um vídeo para vocês verem melhor. E olhando agora, inclusive, essa foi uma versãozinha preliminar do software, não foi nem a versão final. Mas, para efeitos de demonstração, é assim que eles funcionam. Resumo e integração, então. Para estudo das aulas, demais códigos, criei com muito gosto o Boomerang FX Code, que é público. Aquelas outras faces do Bruno, da Laissa, do César, que compõem outras bases de dados, são bases de dados vendidas, mas tem essa pública aí para a comunidade. E cada vez eu recebo mais feedbacks de pessoas que estudaram pelo Boomerang FX e pelo Enzo e passaram na certificação na prova ali do FEX, do Paul Ekman Group. Então, para estudo das AUS, dos demais códigos do FEX e das alterações de aparência, fica um recurso público, que é o Boomerang FEX. Para estudo da anatomia muscular e das AUS, acabei de partilhar aqui para vocês também o CISEM, músculos indicados e Action Units, já utilizando a face do nosso cabeção, o Enzo. Para estudo dos protótipos emocionais em específico, tem o CISEM músculo das emoções básicas. E aí, para estudo e controle desses movimentos faciais emocionais e não emocionais, tem os dois softwares, o sistema de unidades de ação e o 7 emoções básicas. E uma coisa que eu esqueci de falar, esses softwares foram desenvolvidos em Unity e rodam em Windows. Eu testei nas versões mais recentes do Windows e rodou, mas quem tem Mac, por exemplo, em teoria não vai conseguir utilizar ele. Ele é um freeware, tá? Então ele pode ser utilizado de forma gratuita, mas naturalmente ele tem que ser referenciado aí se aparecer em algum lugar, né? Ele não é sem direitos autorais, o direito autoral dele é um freeware, ele é gratuito, com licença completa, mas isso não implica, por exemplo, que ele, né, não tenha proteção. Pessoal, como principais referências aqui dessa apresentação, estou passando para vocês, que são principalmente algumas das bases de dados que eu citei e mostrei. O que não está aqui está no próprio slide. Então, são algumas delas aqui. O que tinha linkzinho também, eu já fui deixando com os linkzinhos aí para ir facilitando. E como bônus, e última coisinha que eu trouxe, né, que não é exatamente dos modelos 3D ou dessas bases, né, que eu apresentei para vocês, mas tem a ver com outras possibilidades também de estudo da expressão facial e da emoção, desde traços simples até a utilização disso em animais antropomorfizados e outras coisinhas. Então essa aqui é uma base de dados que eu fiz no iPad ali, desenhando mesmo em traços simples, e algumas faces emocionais, e hoje aí tem 28 imagens. Ela pode ser utilizada por psicólogos em clínica, em atividades também ali, principalmente
com pré-adolescentes. E pensando ali em crianças, pensando em pessoas, né, com transtorno do espectro autista, eu estava conversando com o Hugo, a gente fez ali outras possibilidades também para tentar chamar atenção e ensinar quem pode ter um pouco mais de dificuldade com a questão emocional e do reconhecimento. Então a gente fez esse dinossaurinho aqui, que o Hugo que criou ele e também montou ali, representou, melhor dizendo, as expressões emocionais no rosto. Hoje ele tem 600 imagens nesse dinossaurinho, mas todas acabaram ficando nesse perfil aí de 3/4. E por fim, a última coisinha, antes de eu falar tchau para vocês, foi o nosso robozinho emocional, tá? Que foi uma outra possibilidade também pensando para trabalhar, ou principalmente com criança, ou com algum portador ali do transtorno do espectro autista. Porque conversando com alguns me falaram dessa coisa, Caio, às vezes eles gostam de robô, gostam de dinossauro, gostam de foguete, se você conseguisse desenvolver alguma coisa ali que chama atenção, acho que vai ser muito mais fácil. Então sugeri para o Hugo criar o robô e vocês vão ver o resultado, ficou muito legal. Inclusive tem a barriguinha dele ali que a gente pode colocar uma série de estímulos, fazer os joguinhos e as animações. Então, esse aqui é o último videozinho, deixa eu partilhar como vídeo para vocês verem bem. E agora ele sai estilo Michael Jackson, de Moonwalk. Não é fofo, gente? Esse é o nosso robozinho, ele é muito fofo, né? E ali na barriguinha a gente pode colocar uma série de estímulos, e vocês podem ver que eu sou apaixonado pelas expressões faciais, que vão desde traço simples, a expressão em pixel e tudo que é possível. Foi isso, então, que eu separei aqui para trazer para vocês, focando ali, né, principalmente no Boomerang FX e nos cabeções Enzo aí, mas também tentando fundamentar o que é o FX, né, que eu também não mudei nada, só repliquei e trouxe aí uma nova forma de ver, e fui também tentando rechear com outras questõezinhas ali que eu fui desenvolvendo sobre a face humana. É isso, brigadão demais aí pela oportunidade. Vou dar uma olhada agora no que tem no chat e ver como é que tá o Davi também. Tô bem, tô feliz com a palestra. Tá mudo, Davi. Tá me ouvindo? Não, eu que tô mudo. Não tô ouvindo, Davi. Alô, alô, Agora sim, alguém? agora sim. Aí, foi? Ah, tá. Tô bem, tô bem. Tô muito feliz com a palestra, já acompanhei esse processo ali enquanto o Caio ia lançando. Essas bases públicas que o Caio tem colocado tem ajudado muita gente nas suas pesquisas, tem ajudado muita gente a aprender. Então, cara, sempre parabéns por esse trabalho. Professor Caio lembrou, eu coloquei aqui também. Todo esse trabalho é de uma generosidade gigante, então nada mais justo ao seu criador e ao cientista das devidas referências, né? Quando a gente coloca em trabalhos, em redes sociais, né? Os devidos agradecimentos e referências aí a quem se dedicou tanto e por tanto tempo para fazer esse trabalho.